Olá pessoal! O vídeo hoje é sobre responsabilidade técnica. Você sabe quando ela começa e quando ela termina? Ou melhor, ela termina? Vamos falar um pouco a respeito disso. Quando você é contratado como prestador de serviço para uma atividade específica ou para assumir a responsabilidade por algum processo, para fazer algum plano, para fazer algum projeto, obrigatoriamente você passa a ser responsável técnico por ele. Há casos em que acaba não se gerando uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT, ou uma FT, uma anotação de função técnica, mas ela é inerente ao processo. A RT por si só, ela já é um contrato, porque ali já tem o nome do contratante, o nome do contratado e qual o objeto que está sendo contratado, ou seja, responsável por algum processo, por algum mecanismo. Isso por si só já é um documento oficial. Se você vai fazer um contrato com o seu cliente para colocar todas as informações, ok, você pode fazer um contrato. E nesse outro contrato você pode até mencionar que você é responsável técnico pela atividade XYZ do cliente. Mas tenha em mente que responsabilidade técnica nasce na RT. Eu tenho um detalhe muito importante com relação aos clientes que eu atendo. Nem todos os clientes da nossa consultoria nós temos a responsabilidade técnica. Muitas vezes o cliente já tem uma pessoa lá dentro que é responsável técnico, ou um terceiro que é responsável técnico, ou até mesmo ele é proprietário, ele tem formação e ele mesmo assina a responsabilidade técnica do empreendimento dele. Porém, ele precisa de um especialista no assunto. Se ele precisa de um especialista no assunto, ele vai buscar um consultor que conheça a área, que possa lhe ajudar. Nesse caso em específico, não se faz a RT. Mas lembra que a responsabilidade, ela continua sendo sua. E nesse momento eu entendo que a responsabilidade é maior ainda, porque se você faz alguma coisa, se você é contratado para ser responsável técnico por uma estação de tratamento de efluentes, você vai lá, você acompanha, você sabe como o efluente está sendo tratado, você sabe que qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua, é uma situação. Agora, quando a empresa tem um outro responsável técnico e você é contratado para fazer o sistema funcionar, porque ajudar outra pessoa, porque você tem um know-how melhor, porque você conhece melhor sobre o assunto, a sua responsabilidade é dobrada, porque a pessoa está confiando o registro dela para você. Então, pensa um pouco a respeito disso. Não significa só o papel, só a RT que gera responsabilidade. Nós temos a responsabilidade moral de cuidar do registro de quem está nos submetendo o registro, nesses casos em específico. Avalie sempre se o que você está sendo contratado, a responsabilidade pode ser sua. Porque às vezes o empreendedor contrata e ele não sabe que não pode fazer. Ele precisa de um laudo de supressão de vegetação e você é engenheiro químico. Você não pode fazer um laudo de supressão de vegetação. Você vai ter que buscar alguém que possa fazer isso. Tá, mas eu vou perder o cliente? Não necessariamente. Seja honesto, fale a verdade. Eu não tenho atribuição para fazer isso. Se eu fizer isso, se eu fizer um laudo de supressão de vegetação para o órgão ambiental, ele não vai aceitar, porque eu não tenho atribuição, eu sou engenheiro químico. Mas eu posso sugerir tal profissional, ele pode vir aqui, eu posso trabalhar com ele, inclusive eu posso tirar as dúvidas, eu posso orientar, eu posso passar para ele quais são as informações que ele vai precisar, eu posso dizer para ele o que a empresa vai fazer com a área, o que a empresa pode fazer em relação à vegetação, onde a empresa pensa em implantar, em fazer a recomposição. Ou seja, você pode vender o seu trabalho da mesma forma, mas não prometa uma coisa que você não pode entregar. Nesse caso específico, você não vai conseguir entregar uma RT e você não vai conseguir entregar um laudo que seja aceito pelo órgão público que pediu. Não sei quais são as minhas atribuições? Entra no sistema, entra lá, sistema do seu conselho, coloca a sua profissão e verifica quais são as atribuições que você tem. Trabalhe de forma transparente. Não seja um generalista, seja um especialista na área que você está.
e seja transparente, seja honesto. O empreendedor, ele vai entender. Não, ele não pode, ele foi honesto comigo, ele está me dizendo que não pode, ele está me trazendo um outro profissional. Amanhã ou depois, quando ele tiver algum problema, ele vai procurar você. Por quê? Porque ele confiou. Ele sabe que se você não puder fazer, você vai indicar para ele alguém que faz e que possa atender a necessidade dele. Tenha sempre parceiros confiáveis. Quando se trabalha com consultoria, como em qualquer outra área que se vai trabalhar, não se trabalha sozinho. Não existe isso. A gente trabalha com parceiros. Ninguém sabe tudo. Ninguém domina todos os assuntos, precisamos de laboratório, precisamos de profissionais de áreas da área ambiental que sejam especialistas em assuntos específicos. É impossível trabalhar sozinho, mas tenha parceiros que sejam confiáveis, pessoas que trabalham como você trabalha, que tenham a mesma linha de raciocínio. Não pensem em pegar o profissional que cobra menos. E também não pense em pegar o profissional que faz qualquer coisa. Tenha esse cuidado. Sempre que você indicar um profissional para o seu cliente, pode ser que ele esqueça o nome do profissional que você indicou, mas o seu ele vai lembrar sempre. E se o trabalho não for bem feito, ele também vai lembrar disso. Se vincule a profissionais que façam um trabalho sério e que tenham um bom entendimento como você tem. O cliente, em relação a responsabilidades, ao que fazer, o cliente sempre tem razão, porque todo mundo diz que o cliente sempre tem razão. Eu discordo. Não vejo dessa forma, nem sempre o cliente tem razão. Talvez o cliente tenha razão quando ele está avaliando a questão do ponto de vista dele. Mas você tem que avaliar a questão do ponto de vista macro. É para isso que você está sendo pago. Não é para pensar como o cliente. O cliente não está pagando você para você chegar lá e dizer sim para tudo que ele diz. Ele não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir exatamente o que ele não sabe, exatamente o que ele não conhece. Há formas e formas de dizer isso para o cliente. Tem clientes que são mais fáceis de entender. Tem clientes que tornam a conversa um pouco mais difícil. Você tem que ter o jogo de cintura, você tem que entender isso. Você tem que perceber isso no cliente e ver a melhor forma e o melhor momento de falar, de passar a informação que é necessária a ele. Mas não significa que ele sempre vai ter razão. Porque às vezes ele está vendo a situação apenas por uma ótica, ele não está vendo o todo. Não tenha medo de contrariar o cliente. Lembra que você é responsável. Se você é o responsável técnico, qualquer problema que venha vai refletir primeiramente em você. E você vai responder por algo que você não acredita simplesmente porque você não teve coragem de dizer para o cliente que não era assim? Não, né? Então, tome esse cuidado. Esqueça essa máxima de que o cliente sempre tem razão. Nas questões ambientais, não existe isso. Você sabe como se proteger como responsável técnico? Porque tudo que acontecer vai refletir em você. Como você se protege disso? Muito simples. Você tem que documentar todas as informações. Eu já falei em alguns vídeos e vou repetir. Não absorva a responsabilidade que não é sua. A sua responsabilidade é orientar, é explicar de forma clara, precisa, mas não é tomar decisões. Todas as decisões elas devem vir por escrito, seja por e-mail, seja numa ata de reunião, mas você precisa dessas informações por escrito para que você possa se defender. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu acompanhei há uns anos atrás como assistente técnica de um processo. Eu trabalhei junto com um advogado que estava fazendo a defesa da empresa. A empresa foi autuada porque num determinado período ela lançou efluente sem tratar num arroio que inclusive abastecia a cidade. Ela foi autuada por isso
E o órgão que autuou foi a Ação Civil Pública, repercutiu bastante esse caso. Um dos órgãos, em uma das responsabilizações para o processo, a responsável técnica, uma engenheira química, chamou ela para o processo e começou a penalizar ela, tentou penalizar ela pelo fato que tinha ocorrido em si. Ela tinha documentado que ela sabia que o problema estava acontecendo, ela sabia que o sistema tinha falhas, ela sabia que o volume era grande, ela tinha todas essas informações. E ela tinha, inclusive, enviado vários e-mails para o empreendedor, para o empregador, ela era funcionária, colocando essas informações. E ele nunca deu atenção. Com esses e-mails e com mais algumas informações, ela acabou sendo afastada do processo. Ela não respondeu por nada. Porque ela, no caso específico, como ela era funcionária, tem toda uma questão de fragilidade do cargo dela, a tal da hipossuficiência que a Justiça do Trabalho tanto fala, né? Ela estava subordinada a ele, com receio de perder o emprego, ser dispensada, né? Ela acabou deixando, a empresa foi penalizada, teve toda uma discussão nesse caso e ela foi afastada do processo. Ah, mas isso nunca acontece. Não, isso pode acontecer. Mas por que isso aconteceu? Por que houve o afastamento dela? Porque ela tinha como provar que ela tinha informado, ela tinha tomado as decisões certas em relação a passar a informação, só que as decisões de parar o processo e resolver, o empreendedor não tomou. Então, mesmo que você tenha uma responsabilidade técnica, seja você funcionário, seja você consultor, mesmo que você tenha uma responsabilidade técnica, se as coisas estão saindo fora daquilo que você espera, informe e guarde essas informações com você. Óbvio, não são raros os empreendimentos que nunca têm problemas. Os problemas acabam acontecendo, eles são inerentes ao processo. Se você chega numa empresa para ser um prestador de serviço e você verifica que o processo é cheio de problemas, que ninguém está dando bola, que o descaso do empreendedor é muito grande, você nem entra na empresa. Você pode declinar, dizer que não tem disponibilidade de tempo, ou então você faz um orçamento extremamente estratosférico, porque se o cara não fez nada na empresa dele até o momento, se você botar um orçamento alto, ele não vai contratar você também. Ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Ele quer simplesmente alguém que assine para ele. E você quer isso? Você quer chegar anos de esforço e dedicação no ralo em função de um problema desse tamanho? Não entra nessa também. Geralmente o empreendedor que não está muito disposto a fazer alguma coisa, ele vai buscar um responsável técnico que está começando a carreira. Por quê? Porque é o que tem menos opções. Se costuma dizer que no início da consultoria é qualquer negócio, é avião caindo, é navio afundando, é casa pegando fogo, precisa de retorno. Geralmente é isso que acaba acontecendo. Mas esse tipo de problema você não quer. Eu conheço gente que entrou na consultoria, entrou no mercado e acabou se queimando como consultor exatamente por esse tipo de cliente. Tudo bem, saiu, foi, mas acaba marcando bastante. Como tem empresas que sempre você sabe que não adianta ir lá porque o empreendedor ele quer o quê? Ele quer alguém que assine o papel, que não incomode ele, que não vá lá dizer o que ele tem que fazer e que vai embora. O seu papel como responsável técnico é avisar. Vou lá fazer visita na empresa, vou lá olhar o que está acontecendo, encontro situações que devam ser corrigidas, fotografa tudo, põe num e-mail e manda. Tal e tal situação tem que corrigir, tem que fazer isso, isso e isso. Não adianta você dizer que está errado. Você tem que dizer como tem que ser resolvido. Não adianta mandar 500 fotos para o empreendedor mostrando um monte de coisa errada. Ele precisa saber o que ele tem que fazer para resolver. E é exatamente aí que você entra. O que está errado ele já sabe. Mas como fazer de forma correta é a informação que ele precisa receber. Especificamente para quem é gestor de área específica, funcionário de empresa,
Tome bastante cuidado. Geralmente o gestor, quando ele é técnico, ele acaba sendo o responsável técnico da empresa, né? Tem muito isso. Só que ele tem uma equipe vinculada a ele e ele delega muitas coisas. Tome cuidado com a sua equipe, para quem você está delegando e o que você está delegando. Periodicamente, faz uma revisão disso. Periodicamente, dá uma olhada no local, questione a pessoa a quem você delegou o serviço, para ter certeza que está certo, para que você não possa se incomodar. Não é porque você é responsável técnico, não é porque você é funcionário que você vai fazer tudo o que o seu superior hierárquico manda. Acabei de dar um exemplo, né, sobre a questão da engenheira química. Tudo tem limite. O cliente nem sempre tem 100% de razão. Muitas vezes, o superior hierárquico até ele delega porque ele acredita que se ele passar essa informação adiante, ele se livra do problema. Se ele passar, ele se livra do problema. E isso não é verdade. Então, tenha sempre documentado que você informou, que quando você recebeu a ordem, você disse que não era desta forma. Documente tudo isso. Isso é preventivo. É para se proteger. A forma mais fácil de fazer as coisas dar certo são as medidas preventivas. Não é à toa que a prevenção é um princípio no direito ambiental. Agora, término de contrato. Você foi dispensado como funcionário ou o empreendedor rescindiu o contrato com você e você tinha uma RT. O que fazer? A primeira coisa a ser feita nesse momento: alinhe como vai ser a baixa da RT. Rescisão de contrato, por mais traumática que seja, por mais problemática que seja, ela não pode ser objeto para fechar a porta para você dentro da empresa para o resto da vida. Lembre-se que existiu uma relação comercial, essa relação comercial perpetuou por algum tempo, houve uma relação de confiança e você é um profissional ético. Então, saia pela porta da frente de cabeça erguida. Mesmo que o empreendedor chame você hoje e diga: não quero mais você trabalhando dentro da minha empresa, saia de cabeça erguida. Avalie com a pessoa dentro da empresa que ele contratou como vai ser feito o distrato. Seja gentil e pergunte: tenho uma RT, a minha responsabilidade pela atividade XYZ. Eu vou baixar ela. Quanto tempo você precisa? E uma semana é o suficiente para você para que eu baixe ela? A pessoa vai responder do outro lado. Você já vai ter a rescisão do contrato na sua mão. Uma semana depois você baixa a RT. E se nessa uma semana acontecer alguma coisa? Você já tem a rescisão do contrato na sua mão. O que você fez foi dar um prazo para que a pessoa consiga correr atrás de alguém. Mas eu não quero fazer isso. Isso vai ficar marcado. E o órgão ambiental? O que eu faço com ele? Informe o órgão ambiental. Faça um requerimento de juntada com os seus dados, informando que a partir de tal data você não presta mais o serviço, tal e tal serviço para tal e tal empreendimento, que você baixou a RT ou a FT número tal e tal e tal. Eles vão ter que indicar outra pessoa. O órgão ambiental vai entrar em contato com eles e eles vão indicar uma outra pessoa. Esse requerimento que você informou o órgão ambiental, que você não é mais responsável, depois que você protocolar, envie uma via para o empreendedor, para ele ter ciência de que você já informou o órgão ambiental. Só você assina, ele não precisa assinar. Você está avisando que não pertence mais à prestação de serviços ou ao quadro funcional daquele empreendimento. Pessoal, na Instrução Normativa do IBAMA, número 6 de 2018, tem uma parte específica sobre responsabilidade de informações. Ou seja, quem é o responsável pelas informações e como essa responsabilidade é avaliada. Se vocês ainda não acreditam que existe um reflexo muito importante em cima de tudo aquilo que é reportado e que em função disso vocês só podem reportar informações que vocês receberam, que vocês não podem assumir nada além daquilo que vocês foram contratados, ou que vocês realmente podem assumir, leia esse material, leia essa instrução normativa. Eu tenho certeza que vai ficar bem claro. Se inscreva no nosso canal, você vai estar recebendo material sempre, a gente sempre está postando vídeos. Compartilhe, converse com seus amigos,
comente conosco, sugira assuntos, apresente seu ponto de vista, o que você acha que está certo, o que você acha que está errado, contrapontos. Estamos aqui para isso, para ajudar você. O crescimento é mútuo, você cresce e nós crescemos também, ok? Estamos nas redes sociais, vão nos acompanhando, sempre tem novidades, assuntos relevantes, de forma mais simples, mais condensada, mas vale a pena dar uma olhada, ok? Nos vemos no próximo vídeo.